Olá, a gente está aqui com mais um episódio do IBIXcast para você. Já para deixar tudo em ordem, você ficar mais acostumado com essa novidade, a gente vai ter um episódio por semana no ar nesse canal. Então faça a sua inscrição, dê seu like e deixe os seus comentários, tá bom? Faça a proposta de convidados, de perguntas pra gente, né? E assim a gente vai crescendo essa comunidade, engajando a comunidade da Wibix todos os dias aqui no nosso canal. Quero dar boas-vindas aos sócios, proprietários, fundadores, idealizadores desse projeto. Ale, palmas para Ale. E Vaguinho, não é Vaguinho, é Vag, desculpa. A gente está criando uma intimidade já aqui. Exato. E a gente começa nosso primeiro convidado, nada mais, nada menos que Walter Longo, o maior mentor, conselheiro, que está inserido no contexto, porque tem gente que não sabe, mas Walter Longo é conselheiro da Wibo, né? Isso, faço parte do conselho, isso mesmo. Então, bom dia. Muito bem-vindo, boa Walter. tarde, boa noite, menines. Meninas, né? Porque é assim que a gente fala, né? Menines, porque é um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto que, para nós, né, é tão relevante, tão caro, tão importante. E ver que a sociedade está cada vez mais ligada nisso é sempre bom, né? É gostoso quando você tem a visão de que algo vai acontecer e lá na frente você vê que acontece. É um negócio sensacional, né? Porque eu já errei tanto na vida, já achei que ia acontecer coisa que não aconteceu, que quando você vê que algo que você imagina que deva ou pode acontecer, acontece, é sempre muito gostoso. Né? É verdade. E, Walter, você ficou muito mais do que você já era conhecido, agora, principalmente no YouTube, por causa de um evento que você fez no Upper School. Falando de um tema que é muito apropriado, né, para o nosso bate-papo aqui, e que é totalmente desconhecido, por mais que vocês estejam alcançando já 1 milhão de views, que foi o metaverso. É isso mesmo. Mas você sabe que aquele susto que a gente toma, né? Nós fizemos um evento em dezembro chamado Metaverso. Um dia você vai viver e trabalhar lá. Mas era um evento despretensioso. Fizemos, organizamos para fazer uma sala de 100 lugares. De repente tinha, sei lá, 500 inscrições. Nossa, né? Aí aumentamos a sala. Aí, de repente, o número de inscrições passou para 5 mil. Aí nós abrimos online. E aí eu viajei, fui esquiar em janeiro. Quando eu estou lá esquiando, abro o YouTube, tem lá 500 mil views num vídeo, que não é um vídeo de 3 minutos, é um vídeo de quase 1 hora, né? Acho que tem até um pouquinho mais de 1 Exato. hora. Aí falando assim, meu Deus, o que aconteceu, né? O que será esse fenômeno metaverso? Aí fomos avaliando e vendo que era um assunto que caiu na atração de todo mundo. Ou seja, o Zuckerberg já tinha falado disso, mas eu acho que foi o primeiro evento no Brasil em que tratou desse assunto. E aí, boca a boca, e isso funciona muito em rede social, de repente virou uma explosão de gente. E a partir daí, evidentemente, quando você vê uma oportunidade dessa, você aí começa a falar, bom, então, o que acontece? Agora eu estou lotado de gente que quer que eu fale sobre metaverso, criar uma escola do metaverso. Já fizemos cursos de metaverso jurídico, de metaverso arquitetura, ou seja, aí a gente acaba sendo chamado para várias vertentes e o metaverso realmente cresceu muito em evidência. Sim. Nós podemos discutir muito se é o futuro, se é, vamos dizer assim, exponencial. Isso muita gente tem a favor e contra, mas sem dúvida é um fenômeno muito relevante e a sociedade como um todo adotou esse assunto para conversar em qualquer tipo de podcast, por exemplo, as pessoas estão falando. Eu já vi podcast de astrologia que fala de metaverso, sabe? Qual será o meu signo no metaverso? Se é o mesmo ou vai levar em conta o dia que eu entrei no metaverso e criei meu avatar, porque ele passa a ter... Lógico, eu nasci naquele um novo signo. Meu avatar nasceu naquele dia. Né? Mas uma coisa curiosa, Walter, que eu sempre fiquei intrigado também, talvez você tenha uma visão sobre isso. Para quem é do mundo de videogame e tudo mais, até fica meio confuso, porque fala, pô, metaverso, cara, não é metaverso não para mim, eu chamo isso de jogar online, né? Tipo, eu já conheço o metaverso, eu fico dentro dele desde sei lá quando. Mas hoje tá assim, tipo, chamando a atenção de quem não é do universo game, que ficou curioso, tá correndo atrás. Tudo bem que a gente sabe que foi por causa muito puxado pelo Zuckerberg. Mas eu não consigo acreditar que foi só o Zuckerberg que mexeu desse jeito, tanto com o bolo. Por que você acha que logo agora, assim, surgiu tamanho interesse no metaverso? E por que todas as culturas, classes sociais, todo mundo está intrigado com isso, está olhando para isso? Só fazer uma curiosidade muito importante. Eu estava presencialmente nesse evento
E foi uma honra, né? Porque você vê o fomento que esse evento deu, só que o meu filho também estava. E meu filho tem 20 anos e é muito legal, mesmo ligado a jogos, só queria fazer esse paralelo, que quando você fez a palestra, ele saiu, pai, você fica com o Walter direto, você fica conversando. Com esse gênio. E é uma pessoa ligada no jogo e tudo mais. Só que quando você explica o metaverso, aonde pode ir, ao sem limite que isso pode ser, até quem é ali do jogo, do game, com todas as possibilidades, a mente abre. Expande. Mas antes de você responder, só uma coisinha. Se você tivesse, Walter, que explicar para mim e para minha mãe o que é o metaverso, o que você diria? Olha, eu diria que o metaverso é uma nova vida que nós teremos. Todos nós temos uma vida até hoje, né? Uma vida que muitos acham curta, muitos acham longa, depende de quanto que você aproveita. A nossa vida no mundo físico. E, de vez em quando, entramos numa rede social, entramos na internet, mas continuamos nesta vida. O metaverso é a replicação de uma vida no plano digital. Ou seja, nós, ao termos a chance de entrar no metaverso, nós teremos, naquele momento, o que a gente em psicologia chama de dualidade inclusiva. Nós viveremos duas vidas simultâneas, que se mesclam, tudo junto e misturado. Então, eu criarei um gêmeo digital, um Walter Longo no mundo digital, e dentro do metaverso, eu irei ao shopping, eu farei compras, eu irei a um show, eu assistirei um filme, eu irei trabalhar num coworking, exatamente como hoje nós fazemos no mundo físico. Você vai criar o seu status digital. Eu já acho difícil viver essa vida. Você acha que é essa dualidade que chamou tanta atenção das pessoas? Eu acho que tem vários fatores que levaram ao crescimento da importância do metaverso. Isso, e aí respondendo a tua primeira pergunta, foi só o de verdade, do Zuckerberg ou não? Eu fico intrigado com isso, porque depois eu vou explicar, eu tenho meu pinel com essa história aí. Exato. Porque eu lembro muito do Matrix, do filme. Isso, exato. Só que no Matrix, você vivia nessa realidade. num metaverso ali, numa ilusão, e queria ir para a realidade, que era um horror a realidade, mas você queria o real. Por mais horrível que ele fosse. A pílula azul. Parece que a gente está querendo o contrário agora, né? A gente quer tomar a pílula azul. Eu não sei, ninguém sabe, eu não sei não, ninguém sabe qual será o futuro. A única coisa que a gente tem certeza é que nós teremos pessoas sãs que saberão equilibrar a vida no plano físico e no plano digital, e terão pessoas que vão rejeitar o plano digital e viver apenas no mundo físico, e outras tão ruim quanto, que vão rejeitar o mundo físico, né? E viver a maior parte do tempo no mundo digital. Quem são essas pessoas? Difícil saber. Tem gente que fala assim, não, no momento em que um entregador de pizza no mundo físico pode se transformar num guerreiro ninja no mundo digital, como seu avatar, como é que ele vai querer voltar a entregar pizza? Tem gente que não vai querer voltar. Tem gente que vai querer voltar e entregar mais pizza para poder comprar mais coisas no mundo digital. Pessoas são diferentes e reagem de maneira diferente a tudo que há de novo. Tem gente que usa a rede social com muita parcimônia. Tem gente que quer cortar o pulso porque não recebeu o volume de likes que esperava. Então, pessoas são diferentes. E o metaverso é apenas uma extrapolação dessa realidade e desse mundo. A primeira razão do crescimento do metaverso foram as redes sociais. Elas já foram o primeiro test drive global das pessoas tentarem ser o que não são. Você pode ser o seu fake. Aí, isso, com os filtros que você cria no Instagram para ser mais bonito, mais rico, mais moderno. Tem gente que vai no campo de Marte, aluga jatinho para parecer que está voando de avião e fica só no chão. Total, aluga carro. Exato. Então, tirar fotinho na escada. Então, quando você fala do metaverso, que era uma loucura antes da rede social, agora já é quase que uma continuidade. A segunda razão é porque nós estamos exigindo da sociedade um mundo mais igualitário, mais inclusivo. E o metaverso pode fazer isso. Pode fazer com que o entregador de pizza se transforme num guerreiro ninja. Então, você pode sim ter produtos no mundo digital que custarão muito mais barato que no mundo físico, permitindo que alguém que não possa comprar um tênis Nike de R$ 1.400 possa comprar por R$ 14 no metaverso e ter uma coleção de tênis. Então, a segunda razão é essa, um mundo mais inclusivo que está sendo exigido pela sociedade, o metaverso pode ser uma forma de chegar a isso. Terceira razão, as empresas, né? Grande parte desse hype do metaverso está sendo gerado
pelo interesse das empresas, um interesse inesperado. Tem uma verdadeira corrida do ouro das grandes marcas indo para o metaverso e buscando a sua lavra de ouro dentro do metaverso, tentando ser pioneiro. Lá, essas empresas, lá no metaverso, Walter, elas se reinventam ou a maioria desse movimento que você tem visto, elas apenas replicam o que elas já são então, no mundo? Primeiro, Vivi, uma boa pergunta e eu vou responder, mas só antes dizer o seguinte, por que esse assanhamento com o metaverso? Né? Porque houve uma mudança do propósito corporativo das organizações na última década. Há 10 anos atrás, o que se discutia no conselho de uma grande marca, de uma grande empresa, era what business are we in? Qual é o nosso negócio? E se alguém vinha com uma ideia um pouco diferente, não, vamos focar qual é o nosso negócio. O nosso negócio é esse ou é aquele. 5 anos atrás, esse qual é nosso negócio, o what business are we in, mudou para what problems are we solving? Que problema nós estamos resolvendo dos nossos clientes? Então já ampliou um pouco o leque, porque eu podia, sendo uma empresa de seguro-saúde, ser sócio de uma academia de ginástica, porque eu estou tentando resolver o problema dos meus clientes. Mais recentemente, há 1 ou 2 anos, houve uma nova migração do propósito corporativo, então não é mais what business are we in, qual é o nosso negócio, não é mais what problems are we solving, né, que problema nós estamos resolvendo, agora é what dreams are we fulfilling, que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes. E na hora em que o propósito corporativo passou a ser que sonho nós estamos realizando, o metaverso aparece como a grande chance de você, a custos otimizados, realizar grandes sonhos dos seus clientes. Então, aí iniciou essa corrida. Perfeito. Sua pergunta, respondendo se eles duplicam. Se assim como nós, Isso, né? é Eu que- me reinvento lá isso. ou eu só me... Então é assim, não é que vai reinventar. Você não pode, como as pessoas viverão as duas vidas, você não pode gerar uma dissonância cognitiva ou uma esquizofrenia entre duas marcas. Então, uma Gucci, que vende uma bolsa aqui, no mundo físico, por $10 mil, não pode vender lá por $10, porque ele estaria deteriorando a sua marca. percepção de marca. Mas pode vender por $2 ou $4 mil, porque não tem o custo de fabricação, de transporte, Entrega. etc. Tá certo? Então, ela não pode ter lá uma cara de um produto popular e aqui produto sofisticado, porque a mesma pessoa vai estar nos dois mundos. Não é? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não haverá essa separação. Eu vou entrar no metaverso dentro de um shopping, vou entrar numa loja, na loja da Disney, vou ver uma camiseta e vou falar, pô, meu avatar hoje à noite vai num show, vou comprar essa camiseta e eu saio da loja já, como avatar, vestindo essa camiseta. Aí eu entro na loja ao lado, loja Nike, e falo, puxa, esse tênis eu queria muito no mundo físico. Eu vou comprar no metaverso e vou receber na minha casa o tênis físico. Minha casa aqui na Avenida Paulista. Isso, assim como eu posso ir amanhã no Shopping Iguatemi aqui, comprar um boné pro meu avatar, quando eu entrar no metaverso, ele já está usando aquele boné. Então, Agora, esse tênis que eu comprei, que vai entregar na minha casa aqui na Paulista, ele tem o mesmo preço do mundo que a físico. loja do Sim. Shopping Do mundo Paulista. físico, porque se começar a ter essa disputa, seria uma esquizofrenia. Então, Total. as marcas vão dar mais acesso por preços um pouco mais baratos, portanto, mais inclusivo, aos produtos não corpóreos ou incorpóreos, mas os preços do que você vai comprar, então é mais uma linha de e-commerce que É mais está uma se abrindo. franquia. Mais uma franquia. Então, o que eu acho que é importante as empresas entenderem é que tem uma frase que define o que nós devemos fazer no metaverso. Minha recomendação é assim, não aguardar. Não aguardar para entrar e também não aguardar resultado imediato. O metaverso ainda é um local onde nós devemos ir em busca não do ROI, que é o Return on Investment, mas do ROI, que é o Return on Learning. O que a gente... Nós não podemos ficar de fora e também não podemos esperar resultado. Então, a loja que eu colocarei num shopping do Avaquim Life no metaverso vai ter 9 milhões de visitas. Talvez venda menos que uma loja no shopping Muito físico. interessante. Mas 9 milhões de pessoas vão conhecer a minha marca. Sim. E o que eu posso fazer para conhecer essas E 9 milhões de pessoas? principalmente a gestão dos dados. Exato. Quem entrou desses aqui, 9 quem milhões de são, pessoas. por que me buscam? Outra coisa que para as pequenas empresas brasileiras que nunca tiveram acesso ao mundo para vender seus produtos, o metaverso abre o mundo, porque no shopping Iguatemi em São Paulo, 90% dos que vão lá são de São Paulo. Num shopping no metaverso, 90% dos que vão são de outros países. Então, se eu tenho uma loja lá, eu posso abrir uma linha inteira de venda global, internacional, exportação,
coisa que hoje eu não posso. E por uma fração de custo de montar um shopping físico. Aliás, nesse ponto eu acho muito legal quando fala da inclusão e da possibilidade de escala. Porque não só produtos e serviços é a visão da empresa, mas olha as possibilidades de educação, ensino, de inclusão realmente com profissionais que você nunca teria, talvez a grande massa, oportunidade de estar junto e presenciar uma aula, presenciar como se estivesse na aula de fato, isso, até, e ter uma capacitação profissional à altura. Porque para quem já usa essas tecnologias, para quem já é ligado ao game, chega num determinado ponto que o seu subconsciente parece que você está realmente imerso naquele mundo. Você está vivendo aquela segunda vida, e você acredita naquilo. Quando você mescla esse segundo mundo de fato, mas com o mundo real, com pessoas e profissionais desse gabarito reais, você começa a colocar ali uma oportunidade de aprendizado, de escala, de melhoria, inclusão social e digital jamais vista. Exato. E que realmente as empresas estão começando a trilhar este caminho. Mas essa parte, inclusive, é muito importante. E essa colocação do voto também deu, sem querer querendo, um exemplo muito bacana do porquê que metaverso e blockchain estão intrinsecamente ligados, né? Porque se você tem um shopping paulista no metaverso, atende o mundo inteiro. Você precisa de um dinheiro que transita sem fronteiras para poder ser comprado por qualquer sociedade, de qualquer cultura, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo. Aliás, sobre esse assunto de educação, não é que nós vamos dar a chance a alguém que mora no interior do Piauí de ter uma aula como se ela morasse em Nova York ou São Paulo. É mais do que isso. Ou seja, não vai ter mais o conceito de classe ou de aula. Se você for estudar história, você vai descer numa praça de Atenas e assistir a um discurso do Sócrates. Lá. Naquela época, naquela época, e ver como eles se vestiam, que tipo de comida eles se alimentavam. Então, o que eu estou comentando é o seguinte, a imersão não é uma imersão dentro de uma classe, é uma imersão na história, né? Como é a imersão legal, na geografia, na astronomia. E, no fundo, se você olhar, até hoje o mundo físico é um mundo de desigualdades. Quem nasce num lugar e não pediu para nascer lá, está circunscrito às suas circunstâncias. E se eu nasci num lugar pobre, sem acesso à educação, eu vou viver lá. Hoje, uma telemedicina, por exemplo, que ainda não tem nada a ver com o metaverso, já permite que alguém no interior, mais do interior possível, seja atendido por um especialista daquela coisa, né? A internet permite hoje que eu tenha acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. Então, a evolução do mundo digital leva a esse Internet 3.0, onde não apenas nós vamos continuar cada vez mais inclusivos, mas cada vez mais sem fronteiras. Sim. Essa perda dos limites é o que fascina no metaverso. No nosso caso, nós estamos criando o nosso metaverso. Aliás, já está ficando muito bonito, muito inclusivo. E o legal é que a gente pensa muito em quais pílulas colocar isso no mercado. Porque também não adianta você colocar onde o hardware da pessoa, ela precisa de um hardware muito potente, ou uma coisa que... um óculos, que todas essas coisas ainda são muito caras. Que deixa mais inclusivo ainda. Que deixa... então, nós pensamos em quais maneiras essas pessoas elas começam a ter o entendimento daquilo e passos. Vamos começar pelo mobile, depois você faz coisas mais inclusivas, mais específicas, mais exclusivas, quer dizer, mais exclusivas, e assim a pessoa ela vai sentindo isso gradativamente. Então, nós temos vários produtos e ativações dentro do metaverso para ir graduando a pessoa a sentir aquela experiência como ela é de fato. Porque o metaverso, às vezes, ela te deixa perplexo. Por exemplo, vou falar uma curiosidade minha aqui. Nós temos o óculos e no óculos tem esses joguinhos de terror. E eu não assisto filme de terror. Eu enfrento 50 homens armados, mas me falou que tem um vulto ali, eu corro. Medo de fantasma. O Wagner também. Olha outra coisa em comum que vocês têm. O Wagner tem medo de assombração, não tem? Quem não teria? E tem esses jogos, quando você coloca um jogo de realidade virtual e você entra naquele mundo, sinceridade, aquilo ali é para poucos.
parece que você está lá. Sim, é uma seja coisa... no meio de um tiroteio, seja em Atenas, né? Absurda. Então, eu acho que essa educação, o levar lá na história, ou no futuro, ou no espaço, ou na terra, ou no mar, mas para o lugar, isso é fascinante. E cá entre nós, isso que em psicologia chama de espaço liminal. Espaço liminal é um espaço onde você entra e não se sente absolutamente à vontade, confortável. Vou dar um exemplo. Um elevador lotado. É um espaço liminal. Você fica com uma sensação que... Não, Walter, na época do Covid, qualquer lugar com muita gente... Era um espaço liminal. Mas eu estou dizendo assim, um estacionamento de shopping à meia-noite. É um espaço liminal. Você fica com uma sensação de que você não está à vontade, confortável. O metaverso, durante um tempo, será um espaço liminal. As pessoas se sentirão pouco à vontade. Tateando. Tateando, mas já essa sensação de espaço liminal vai terminar. Vai ser bem rápido. Quem está dentro de jogos ou de games, já não é mais liminal o espaço. Sim, já está mais sentindo à vontade. E você falou de game. Game, na verdade... está muito mais à frente do que o próprio Zuckerberg na área de metaverso, porque eles já se transformaram em local de convívio, de relacionamento, de shows, de filme, já está acontecendo. Então, Zuckerberg ele tem dinheiro, dados, experiência, competência e tamanho para tirar um atraso. Mas está atrasado nesse momento. Verdade. Aproveitando que o Vag falou de meios de pagamento, né? E a gente comprando coisas e etc e tal. Qual é o papel da Utility Token dentro do metaverso? Ele é a única forma de você... É a única forma. Meu único recurso ali? Isso, você não poderá... Pensa assim, você estará num mundo como a Vakin Life, como o Imivo, como o Virbela, que você nem sabe de onde é a nacionalidade. Lá dentro estarão convivendo pessoas das mais variadas partes do mundo, lojas dos mais variados países do mundo lá dentro. E aí a pergunta fica assim, eu pago com o quê? Eu passo cartão, débito ou crédito? Não. Você terá que ter uma forma de pagamento... Universal. E a forma de universal não é através do Banco Central do Brasil ou do Federal Reserve dos Estados Unidos, mas tem que ser através do blockchain, que é uma forma de registrar para toda a humanidade aquela transação que foi realizada. Daí a necessária consequência de que quanto mais o metaverso se expandir, mais a criptomoeda ganha em importância. Exato. E a gente tenta facilitar todo esse processo no uso e no ganho desse dinheiro para as pessoas irem se familiarizando e, de novo, passo a passo, fazendo essa inclusão neste mundo, né? Hoje... No nosso produto, por exemplo, o metaverso, a pessoa vai poder realmente ela cobrir o avatar dela com vários produtos e serviços ali no digital, mas tudo que ela comprar lá vai poder vir para casa dela também. Mas isso já é uma realidade no nosso produto que vamos lançar em breve. Então, assim, isso já acontece. E a cripto, ela tem a confiança do blockchain. Ela tem a confiança que aquilo realmente aconteceu. E mais do que isso, a fraude, ela é muito difícil acontecer no pagamento em cripto. E, de novo, que fica a dica para os iniciantes e tudo mais. Lembrando que quando você fala em cripto, a responsabilidade sempre é sua do dinheiro. Claro. Sempre é sua. Então, se eu transferir for errado, você não tem como voltar essa coisa. Não tem nem para quem reclamar, Não tem para quem reclamar. Isso. Então... é importante você estar se conectando e ter realmente ambientes seguros e ambientes que deixam, né, a prova de fraudes. E no caso das criptos, com blockchain, isso é muito mais tangível, você fica mais despreocupado. Entendi. E, Walter, tudo isso posto, como entrar no metaverso? Na prática, o que eu faço? Olha, Vivi... tem várias formas de você entrar no metaverso, né? Antes de eu responder essa pergunta, eu queria dizer o seguinte, muita gente fala, Walter, você fala que o metaverso é inclusivo, mas um óculos custa R$2.000, R$3.000, né? Vamos deixar claro o seguinte, quando surgiu a internet, o computador custava muito caro, e aí surgiram as LAN houses, que eram locais que você ia lá e alugava por meia hora, uma hora, um computador para entrar na internet. A mesma coisa vai acontecer com os óculos imersivos de realidade aumentada ou realidade virtual, onde provavelmente vão existir LAN houses nas comunidades e as pessoas vão poder alugar por horas aquele óculos e com isso ter as experiências mais imersivas. Mas até o óculos ir ficando mais acessível também, né? Como aconteceu com o computador, então, ou com o celular. E vai ser bem mais rápido agora. Agora, é muito importante não achar
que metaverso é sinônimo de realidade virtual. Não é. Você pode entrar no metaverso com celular, com iPad, com computador. Acho que essa é a maior dúvida das Isso, pessoas, a maior dúvida, né? não tem nada a ver. Ou seja, a realidade virtual, ou óculos de realidade virtual, é um meio pelo qual você acessa a internet de maneira mais imersiva, com uma sensação mais de isolamento e, portanto, de atenção. Mas todo mundo vai entrar, ou seja, já temos bilhões de equipamentos para entrar no metaverso, que é o celular na mão de cada um. Sim. Você não terá a experiência última. A diferença entre um cinema 3D e o cinema que você assiste normal 2D. Se você quiser pagar mais, você tem o 3D. Mas você vai poder curtir muito aquele filme ou aquela realidade no 2D, que é o celular e etc. Que é o que você falou, baby steps, Isso, né? isso. Vamos começar por aqui. E como é que entra... primeiro, minha sugestão para todo mundo é segura na mão de Deus e vai. Ou seja, entra com entusiasmo. Tem uma enorme quantidade de mundos que já existem no metaverso. Eu poderia citar Qual aqui que vários. você tá, Walter? Não, eu estou em vários, né? Porque a gente faz diferentes coisas em diferentes mundos. Tá. Porque os mundos Tem que surgiram... multi-Walters agora. Não. Mundos que surgiram, eles são mundos onde eu posso entrar, participar e ser espectador. Tem outros que eu sou protagonista, que eu entro, crio meu avatar e estou lá dentro. Tem outros onde eu comercializo compra e venda de terrenos. Onde está a sua casa? Porque eu sei que você A já minha contou. casa está no Upland. Upland, Isso, mas o lugar bom para comercializar imóveis, por exemplo, é o Decentraland. Né? Se Você quiser inclusive, já montar. alugou sua casa, não é? Eu queria um terreno, eu queria ser vizinha do Walter, pelo menos lá. Isso é muito legal, porque é o seguinte, eu resolvi testar, porque eu não sou, evidentemente, um aficionado como vocês são, gamers, etc. Então, eu entrei no Upland e fui escolher um terreno. E aí tem lá Los Angeles, né, São Francisco e tal. Muito Se caro. você me disser que for para Beaver Creek, eu Não. Muito caro os terrenos lá, né? Aí, de repente, eu vi que Bakersfield, na Califórnia, que é do lado de Los Angeles, era um terço do preço, exatamente como é foi Alphaville. tipo o começo de Alphaville. Exato. Como eu moro em Alphaville, eu falei, vou para Bakersfield. Aí cheguei lá, comprei um terreno numa rua sem saída, dentro de um condomínio fechado, exatamente como eu vivo hoje, né? Aí escolhi uma rua, um terreno no meio da rua, aí construí minha casa, aluguei para um avatar de alguém que eu não conheço e recebo aluguel dessa casa. Então é assim. Você recebe em cripto. Eu recebo em cripto, exato. Em cripto que, no caso da Upland, é uma cripto própria da Upland. Sim, Mas é uma cripto. Então, o que acontece de maluco, e por isso que a gente fala, se botar uma lona é um circo, botar um muro é um hospício. Porque eu entro num site, compro um terreno que não existe, construo uma casa que não existe, mobilio com móveis que não existe, alugo para uma pessoa que não existe e recebo aluguel que existe. Você fala, não é possível. Como é que pode isso? E agora recebi uma oferta, sábado passado, de comprarem a minha casa pelo dobro do preço que eu gastei para construir. Não acredito. E estou até pensando em vender e então, a passar mesma valorização que acontece aqui está acontecendo. Especulação imobiliária. Especulação Bangkok, todo o centro nobre de Bangkok já está tomado. Se você quiser morar em Bangkok, vai morar em periferia. Porque está tudo vendido. Ou seja, é assim... Corre, gente, corre para não sair do lugar. É o banco imobiliário digital. Moderno. Por exemplo, os metaversos, assim como as criptos, eles precisam ter uma limitação. É muito importante falar isso, porque pouca gente entende. Mas ele não pode ir expandindo com o volume de pessoas? Você pode expandir. Quando surgiu o Alphaville 1, só tinha o Alphaville 1. Não tinha Depois de 12. vendido tudo, abriram o Alphaville 2. Eu estou dizendo que você não pode abrir uma cidade no metaverso infinita. Não, tem que ter uma cidade com X ruas, tantas avenidas, tanto. Exato. Essa é a cidade. Na hora em que você delimita essa cidade, vai ter uma área que vai estar mais perto da escola, outra área vai estar mais perto dos shows, outra área vai ter a área comercial dos escritórios, porque ao delimitar, passa a ter um valor. Não esqueça que nós não vamos matar com o metaverso a lei da oferta e da procura. Sim, a lei da escassez. É a lei da escassez. Então, a gente vai criar uma cidade com boundaries, com limites, com áreas melhores, áreas piores, áreas comerciais, residenciais, e você vai viver naquela cidade. O grande desafio, na verdade, para esses vários mundos do metaverso são dois. Interoperabilidade. Não faz sentido eu comprar uma camiseta no Decentraland e não poder usá-lo no Imvo ou no Vakin Life. Então, eles vão ter que ter a possibilidade de eu viajar de um mundo ao outro com as propriedades que eu adquiri. Isso ainda está no início do começo do princípio. Né?
E a segunda característica que também nós vamos precisar arrumar é a característica de que hoje nós temos uma latência ainda grande. Eu, numa sala de aula, posso botar no máximo 40, 50 alunos. Eu posso botar num show milhões assistindo o show. Mas se eu quiser que numa sala as pessoas falem umas com as outras. Você dê atenção. E converse, ouça a conversa. Faça a pergunta. Isso. Aí a latência do 4G ainda é muito grande. Transferindo para quem não entende, daqui a pouco vai chegar a fibra ótica. E aí Isso, vai ser mais rápido. O 5G já vai fazer uma gigantesca... Vai chegar no mundo digital. Exato. E no fundo, vamos ver se não há um paralelo com a internet. Antes da internet... Já havia a internet, que eram as BBS nos Estados Unidos. 66 mil BBS existiam nos Estados Unidos. O que era? Internets privadas de escolas, de empresas. Eu mandava e-mail para alguém que trabalhava comigo. Era a intranet? Vamos dizer assim, hoje a gente chama de intranet, mas na época só existia as intranets. Verdade, a gente trocava informações. Até que veio uma linguagem de protocolo de linguagem comum, que foi o www, que uniu tudo. Então, a mesma coisa deve acontecer em breve no metaverso. E aí, todo mundo vai poder ir para todo lugar, não precisar ficar trocando avatar de um lugar para o outro. Já existem avatares, sendo empresas que produzem avatares, que já fizeram acordos e APIs ou ligações com 150 mundos. Então, você com aquele avatar, se você fizer com aquela empresa, você pode viajar entre 150. No 151, ainda não. É uma questão de... Nós estamos, como eu falei, no início do começo do princípio de uma revolução, e como tudo que é pioneiro, ainda tem suas limitações. Entendi. E, Ale, você já deu um teaser aqui, né? Da Wibix dentro do metaverso. Vocês podem antecipar para a gente alguma coisa sobre isso? O que está se formando? A gente está formando realmente o cuidado agora, são com esses conceitos todos que o Walter nos passou, de limitações, de usabilidade real, o baby step, como a gente falou, sabe? Cada hora, a gente não pode colocar uma coisa que não seja navegável, não seja usado pelos nossos usuários. Então, não dá para a gente vender um baita projeto de última geração para um cliente nosso, mas o usuário não conseguir ter aquela experiência e ter tudo que aquilo provê para ele. Então, nós estamos pegando todos esses conceitos, colocando num ambiente muito legal, onde vai ser bastante inclusivo e as pessoas vão ganhar também ali dentro, as empresas vai vão... continuar com o mesmo propósito. Todo o conceito da Wibix plataforma vai ter lá também. Tá. Mas é justamente isso. Essa inclusão, tanto dos anunciantes, as ativações com experiências, dando benefícios para os usuários. E como essas experiências, qual tipo de hardware que as pessoas vão ter para usufruir dessas experiências, é neste momento que nós estamos. Porque nós queremos simplificar o máximo possível e, lógico, ter experiências exclusivas e muito mais imersivas. Como o Walter falou, é importante a gente, como entusiasta de inovação e tecnologia, estar inserido nisso. Hoje, claro, com um propósito muito mais de aprender no processo para desenvolver boas soluções ali dentro. Mas se você não está inserido, você não vai ter como ter os seus insights, você não vai ter como descobrir ali para qual caminho é melhor seguir. Então, hoje, a gente está criando muito pautado nos modelos atuais, né, que é realmente criar toda uma cidade ali com todas as situações, como pegar um ônibus, entrar numa loja, comprar um terreno, comprar uma casa. Pensando em interoperabilidade também. Pensando já que é importantíssima essa interoperabilidade mesmo. Mas é lá dentro que você vai começar a ter os insights. Poxa, mas dá para fazer isso também. Opa, isso seria interessante. Sim. Opa, isso daqui seria útil. E outra dúvida. Dentro desses mundos, para entrar um utility token, você faz um acordo. Não sei nem se isso é uma pergunta. Se já existe uma resposta. Você faz um acordo com o mundo ou com cada uma das empresas inseridas lá no contexto? Por exemplo, quando você entra na Upland, a Upland é a dona do terreno, porque esse é um mundo deles, né? Eles criaram, exato. Eles que criaram. No caso, eles têm um white label, né, uma moeda, na verdade. Mas, por exemplo, para você poder ser o utility token que o Walter comprasse o terreno, é só conversar com a Upland. Agora, se eu tenho a Nike lá dentro, ou qualquer outra empresa, eu falo com o mundo ou eu falo com a Nike? Não, vamos dizer assim, no caso da Plan não tem isso, mas poderia ter. Tá, são marcas próprias. A Vakin Life tem um shopping. Tá. Você vai usar
a criptomoeda que a Vakin Life possui. E não que necessariamente a Gucci fez um acordo. Não. A moeda é do mundo. Não, porque a moeda é do mundo, exatamente. Veja bem, talvez a nossa no futuro, vai ser o Wibix. Exato. No metaverso da Wibix será o Wibix a moeda, tá certo? Entendi. Mas no futuro pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude. No fundo, vamos deixar claro, vai ser um critério de conversão imediata. Provavelmente você fala assim, eu tenho Isso que esta eu pensei, moeda, eu tenho acabei de Wibix, vender posso minha comprar casa Upland? no Upland. E estou aqui com UPX, que é o nome da moeda, não sei por que chama, UPEX, o que nome seja, tá certo? Eu queria comprar no Avakin Live. Provavelmente você vai usar aquelas moedas e a conversão será imediata. Exato, a mesma coisa. Semelhante ao mundo real, Como né? você compra em dólar e o cara faz a conversão. Você está em outro país, é outro dinheiro, você tem que converter. Exato. Eu acho que o momento agora, e principalmente falando de inclusão, as grandes empresas como Visa, Mastercard, essas empresas de meios de pagamento, esse é o foco delas agora. Como continuar sendo um meio de pagamento com essas novas tecnologias, com esses novos mundos e ela conseguindo interoperabilizar todo o processo. Então, às vezes, pode ter um meio de pagamento de fora deste mundo, porém conversível na moeda do mundo, mas os agentes, essas empresas, estão criando produtos e serviços para viabilizar toda essa interação e toda essa experiência que o metaverso vai promover. É como o Walter falou, a gente está no começo do princípio. Exato. Se você pensar, a Wibix começou como uma moeda e agora está indo para o metaverso. Ou seja, começou com uma atividade fim e agora virou atividade meio. É através desta moeda que as coisas acontecerão nesse metaverso. Né? Então, é muito gostoso você fazer parte de um momento pioneiro de qualquer assunto, né? É muito gostoso. Desafiador, né? É desafiador e você descobre coisas todo dia, né? Você erra e tem que errar rápido, né? E tem que entender que erro não é erro, é aprendizagem. Não tem problema errar. Exato, sim. que às vezes eu Até acerto porque, e às vezes eu erra aprendo. pra caramba, né? Exato, Quando você está no erra processo, muito, você né? fica paranoico com isso. A gente fala com essa cara de certeza, mas nós estamos cheios de dúvidas, Sim. certo? Cá entre Claro. nós, né? Estamos falando com os nossos amigos aqui, parecendo que nós sabemos, não sabemos tanta coisa. Estamos aprendendo no processo aquilo também. que vale hoje é isso, e amanhã a gente muda de ideia e não há nenhum compromisso com conceitos que a gente tenha ferrenho na nossa cabeça. Nós estamos aqui para mudar. A mudança é o único estado permanente. E esse novo mundo do metaverso é um mundo de infinitas possibilidades. É um mundo onde todo mundo será protagonista. Né? Nós devemos ter matado, no mundo real, milhares de Mozarts, de Einsteins, por falta de oportunidade, de acesso, por distância dos locais. O metaverso vem para acabar com isso, para salvar todos os Einsteins e Mozart que nascerão daqui para frente e que poderão se expressar em toda a sua competência, seu conhecimento, sua arte, porque terão um espaço para isso em pé de igualdade com os protegidos. Fora a construção de novos Einsteins e Mozart, que vai ser possível agora, né? Porque às vezes muitas pessoas têm a vontade de obter conhecimento hoje em dia, mas tem a limitação, às vezes geográfica, às vezes financeira, às vezes técnica. Exato. Com o metaverso, como o Walter colocou, não vai ter mais. Se eu quero aprender, eu tenho como. E sabe, Wagner, nós criamos um mundo, nós, como digo, geração X, baby boomers, né? Nós criamos um mundo ainda, um mundo racista, homofóbico. Nós criamos um mundo. Que com todos os problemas chegamos até aqui. Não devemos achar que fizemos errado. Não, fizemos certo. Foi uma enorme, uma enorme evolução. Avanço. Me sinto orgulhoso do mundo que ajudei a construir. Mas agora nós estamos, de alguma maneira, criando um novo mundo por millennials, que são os habitantes desse novo mundo. E os millennials podem, às vezes, ser vagabundo demais, podem não gostar de trabalhar, podem só querer propósito, mas, no fundo, são pessoas muito mais íntegras, honestas, muito mais inclusivas do que nós. Então, talvez a gente tenha a chance de recriar o mundo baseado em bases ou baseado em condições muito mais justas, muito mais inclusivas. E eu acho que nós não devemos perder essa oportunidade, entendeu? De entregar esse mundo para essas novas gerações que vão seguramente fazer um mundo melhor do que a gente conseguiu até agora. Sem dúvida. Gente, o nosso papo está chegando ao fim. Mas eu queria saber, Walter, a última pergunta. O que você diz, eu ia falar diria, mas disso que eu já ouvi você falar, para as pessoas que acham que isso é tudo uma brincadeira, que isso não vai para frente, que isso não vai levar a nada, o metaverso em si. O que você fala para essas pessoas? Olha, primeiro, eu procuro acreditar nelas. E eu estou falando isso sinceramente. Eu não sou dono da verdade, não tenho certezas.
O que eu posso dizer é que tudo leva a crer que o metaverso será algo muito relevante, que não vai ocorrer com o metaverso que aconteceu com Second Life em 2003, não é? Que foi um hype que terminou. Tem várias razões para isso, então a gente acredita que será algo relevante. Segundo, há ainda, como eu falei, determinadas limites para o metaverso hoje, que é a interoperabilidade, que é a latência ainda um pouco alta, etc. Mas se nós formos competentes, como fomos na criação da internet há 25, 30 anos atrás, e conseguimos vencer esses percalços iniciais, eu tenho a sensação de que o metaverso será algo muito impactante e será a verdadeira internet 3.0 com uma capacidade de mudar o mundo como nunca houve nada parecido. Mas quando eu ouço isso, eu lembro quando pessoas diziam computador é um negócio apenas para a empresa e que vai ficar circunscrita no máximo a 100 organizações no mundo. Personal computer nunca vai para frente. Eu já ouvi dizer que telefone, quem que vai querer ficar falando com o outro olhando para a parede? É uma bobagem isso. As pessoas quando querem falar se encontram. Eu já ouvi gente no tempo do Gutenberg dizendo que o mundo ia acabar porque ninguém mais ia guardar nada na cabeça, já que os livros iam substituir a nossa memória. Então, eu já ouvi tanto isso dos céticos, não é? Que eu acredito que eles serão mais uma vez, vamos dizer assim, vencidos pelo desenrolar das atividades. Mas me reservo o direito de acreditar neles de que pode ser mais um hype. E se for esse hype e no futuro vier um outro multiverso, em algum momento, seja desta vez ou daqui a pouco... Vai para frente. Vai para frente, nós teremos essa dualidade inclusiva, a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, a possibilidade incorpórea de existir, de demonstrar nossa competência. Então, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Acho que vai acontecer mais rápido do que muita gente pensa, porque a gente tem uma tendência, pelo nosso cérebro raciocinar linearmente, de que a gente tem uma tendência a superestimar o que dá para fazer num ano e subestimar o que vai acontecer em 10. Essa é uma tendência do cérebro humano, né? Eu acho que vai acontecer muito mais rápido do que a gente está imaginando. Eu acredito também que não é só uma hype, não. Até porque, se você parar para pensar, como no começo da conversa o Walter falou, né? Poxa, se eu sou um entregador de pizza e posso ser um guerreiro ninja, cara, é claro que eu quero ser um guerreiro ninja. Hoje eu talvez possa ter uma barreira que o meu telefone não dá uma experiência tão boa de imersão nesse meu guerreiro ninja que existe em mim. Mas isso é uma questão de pouco tempo para isso ser uma experiência mais legal. E eu vou querer viver ela. Eu acho que a maioria das pessoas que são céticas hoje, elas estão pautadas muito no imediatismo. Agora não é legal a experiência para mim. Mas, cara, muda muito em 4, 5 anos. Eu tenho visto muito religioso dizer, isso é um absurdo, Walter. Nós estamos nos distanciando de Deus. Eu acho que não. Acho que nós estamos nos aproximando de Deus com o metaverso. Nós estamos brincando de Deus e temos que fazer isso com muita responsabilidade para não ser expulso do paraíso de novo. Ou seja, a capacidade de onisciência, onipotência, onipresença está retornando. Deus não queria a gente distante, ele lá em cima e nós aqui embaixo. Ele queria estar junto conosco. Nós é que fizemos bobagem e fomos expulsos do paraíso. Então, está na hora da gente ter novamente uma chance de voltar para o paraíso e temos que ser muito responsáveis, fazer isso com muita parcimônia, porque Deus não quer distância, Deus quer proximidade. E o metaverso pode ser essa chance. Uau! Só para terminar, fala, Lê. Eu acho que justamente isso. A minha fala final seria que, para você conhecer alguns metaversos e entrar, assim como foi sua pergunta, como é que eu faço? Uma simples pesquisa no Google, um simples internet, você já consegue conhecer e interagir com esse mundo. Então, vale a pena pesquisar, entrar... Como é que eu entro na internet? Pergunta para o seu filho de 8 anos. Não é verdade? Que já está lá. Então, entre rápido, veja como é que é. Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes, você se priva de experiências maravilhosas que você pode ter de estar em outros lugares. Achando que é uma coisa muito distante de você e está aqui, está acontecendo agora. É verdade. Para encerrar. Walter Longo no metaverso é Walter Longo ou é um guerreiro ninja? Não, sou eu. Aliás, essa é uma pergunta que muita gente me faz, que é assim, eu devo ser eu mesmo ou devo ser outra pessoa? Tem gente que fala assim, eu gostaria de ser George Washington. E você no metaverso tem essa chance de ser o que você quiser. Você, Cleópatra. Eu quero ser uma moça de 12 anos. Eu posso ser o que eu quiser. Eu acredito que para a experiência ser completa,
e com grande impacto na nossa vida, a gente deve ser a gente mesmo. Eu posso estar melhorado, né? Uma barba mais bem feitinha, eu posso tentar caprichar no meu... Mas devo ser eu, porque é esta dualidade inclusiva que vai me enriquecer. Se eu tentar ser outra pessoa, é quase que uma esquizofrenia. Não faz sentido. Se bem que hoje já existem os perfis falsos na internet, nas redes sociais. As pessoas que são uma coisa na vida real e são outra na rede social. Mas a gente vê muito, por exemplo, com o próprio exemplo do Instagram, né? A gente não vê filtros que te transformam em outra pessoa, vê filtros que te transformam numa melhor versão de você mesmo. É um upgrade, não, mas muito bom. Mas existem pessoas, eu às vezes entro na internet, vejo um texto espetacular de uma moça de 12 anos. E aí, quando eu vou mais fundo, eu descubro que não foi ela quem escreveu, que ela não tem 12 anos e que não é uma menina. E você sabe que tem isso. Sim, então, muito. vai existir as mesmas mazelas sociais no metaverso que existem no mundo real. Então, se Walter Longo estiver navegando lá no metaverso, você cruzar com ele em Upland, ele vai ter que, se ele entrar na Gucci, por um acaso, a jaqueta dele vai ser preta. A roupa preta, isso. Roupa preta. Aliás, a personalidade da pessoa deveria ser a mesma. Eu também acho. Porque veja o que vai acontecer. Você vai um dia num show no metaverso. Senta do lado de uma pessoa, enquanto não começa o show, você começa a conversar, descobre que ele é da Austrália. Tá certo? Aí troca informação, um dia eu vou à Austrália, eu vou jantar com ele. Sim. Aí volto pra cá, vou contar pra Vivi. Vivi, tive com um cara, ele falou assim, mas você conheceu ele onde? Não tenho a menor ideia. Eu não sei se foi no metaverso, se foi na Austrália. Mas não importa, sou eu mesmo. Se eu fosse no metaverso, uma odalisca, e depois fosse para a Austrália, não podia aparecer como Walter Longo de preto. Não existe. Entendeu? Não, imagina, Walter Longo tá lá, encontrou esse australiano e tal. Depois, quando ele chega a fazer uma reunião na Weibo, vai no Chibata, em São José dos Campos, cruza com o australiano. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que a busca é pela convergência. Concordo. Né, de personalidade, de estilo e etc. Se bem que tem muita gente que não está satisfeito consigo mesmo, que vai buscar a divergência e está tudo bem. Mas cabe aqui alguns casos específicos. Pessoas que não andam, pessoas acamadas, pessoas com problemas. Mas aí é o upgrade, né? E que aí no metaverso elas são plenas. Libertas. 17 milhões de pessoas com dificuldade de mobilidade no Brasil. Imagina o que é para essas pessoas entrarem num supermercado, caminhar pelo supermercado, caminhar na calçada, Walter, descer do prédio. Curtir um show, dançar num show. Dançar. E a experiência virtual ali dentro do metaverso, se você é você mesmo, ajuda muito mais a se associar com o mundo físico. Porque eu tenho 2 exemplos muito interessantes disso. Um deles foi GTA. Eu jogava muito GTA há alguns anos atrás. Eu adorava jogar online com os meus amigos. E o GTA V, ele é a réplica de Los Angeles. Cada rua, cada beco, eles trocaram os nomes das casas, das lojas, mas é uma réplica de Los Angeles. Cara, se você vai para Los Angeles, fala, não, vira aqui que essa rua é sem saída. Como é que você sabe? Você nunca esteve aqui. Cara, então, eu já estive aqui. Pode virar que essa rua é sem saída. Várias madrugadas. Seu cérebro, para o seu cérebro as duas coisas são reais. E o Ale falou um negócio super importante. Encontrei, numa dessas palestras que eu fiz de metaverso, encontrei com uma pessoa chamada Marcos Rossi, que é uma pessoa, um brasileiro, famoso, palestrante, inclusive, que não tem nem os braços, nem as pernas. Né? E ele fez um testemunho espontâneo, depois da minha palestra, falou, Walter, você não tem ideia, meu maior sonho era comprar um tênis. Eu agora, na internet, tenho a maior coleção de tênis dentro do metaverso e jogo basquete. Quanto vale isso? Não é para esta pessoa. Né? Então, a gente, às vezes, esquece que há uma enorme quantidade de pessoas que são limitadas, seja por distância geográfica, seja por dinheiro, seja por saúde, seja por dinheiro, seja por limitação física. Dar a essas pessoas o senso de plenitude é um objetivo e um propósito igualitário que todos nós deveríamos perseguir. E a gente termina esse podcast, então, com a sua primeira frase, com o objetivo das empresas de realizar os sonhos. É isso mesmo, que no caso do Marcos Rossi foi pleno por causa disso. Nossa, que lindo! Walter, muito obrigada. Obrigado a Queria vocês. ficar aqui, assim, horas, né? Walter Longo vai ser uma figura presente nesse
Cast, assim, milhares de vezes, concorda? Vai quase tanta quanto a gente, quase né? tanto, vocês vão vai ser ver arroz mais de que a festa gente, às aqui, vezes. Wagner viajou, tá aqui, Walter Long. Então, muito obrigada Obrigado mesmo a pelo vocês. seu tempo, por dividir Valeu, com a Walter. gente essa Muito obrigado. experiência. Até a próxima. Então, deixa o seu like, se inscreve lá no canal e nos comentários faça perguntas, indique os nossos próximos convidados. A gente sempre vai abordar o mercado de inovação, tecnologia, cripto, blockchain, tudo que permeia esse mundo, tá bom? Então, deixa lá a sua pergunta, se inscreve também no nosso Instagram, faça os comentários lá e continue assistindo semana que vem, tem mais. Valeu. E esse chocolate é uma puta sacanagem, porque eu tô o programa inteiro querendo comer ele, com medo de ficar com o dente preto. Agora eu vou comer e no próximo Não episódio é pra todo ficar mundo assim com o dente durinho, cheio de faz chocolate. o que você quiser, pode comer. Beijo. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. E vamos comer chocolate. Vamos comer o chocolate. Walter, por favor. Esse.